Olá, meu nome é Júlia e esse é o Ciência com a Jubes. No episódio de hoje vamos falar sobre embriologia e síndromes genéticas. Antes de começarmos, é importante entender o significado de defeitos congênitos e fatores genéticos. Defeitos congênitos são anomalias físicas que ocorrem antes do bebê nascer. Já fatores genéticos são cromossomos e genes dos pais causadores das anomalias genéticas. Os defeitos congênitos podem ser causados por fatores genéticos, ambientais ou por herança multifatorial. Neste vídeo, trataremos apenas das síndromes genéticas. Quando estudamos os sistemas reprodutores feminino e masculino, aprendemos que existem duas células iniciais que darão origem ao embrião, o óvulo e o espermatozoide. A partir do momento em que eles se unem na fecundação, a nova célula recebe o nome de zigoto e a área da biologia responsável pelo estudo das suas fases do desenvolvimento é a embriologia. As pesquisas sobre embriologia foram iniciadas por Aristóteles e a área evoluiu com o avanço da ciência e da tecnologia. Atualmente, traz benefícios para a humanidade por meio da medicina. Os especialistas em obstetrícia, por exemplo, utilizam os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos para acompanhar o crescimento dos fetos. Com ela, é possível saber se está tudo normal com a gestação ou se existe alguma anomalia ou doença congênita. Síndromes genéticas são aquelas causadas por alterações no DNA do paciente, geralmente devido a mutações que, quando ocorrem nas células germinativas, podem ser passadas para os descendentes. As anomalias genéticas podem se dividir em gênicas, quando a mutação ocorre em um gene ou em um conjunto de genes específicos, não alterando o número total de cromossomos do paciente, ou cromossômicas, quando a anomalia leva à alteração do número de cromossomos de um indivíduo. O paciente pode apresentar um cromossomo a mais ou a menos que o normal para a espécie. A espécie humana apresenta 46 cromossomos, divididos em 23 tipos, que são encontrados aos pares, um de herança paterna e outro de herança materna, sendo, portanto, uma espécie diploide, 2N. São 44 autossomos e 2 cromossomos sexuais. As anomalias cromossômicas podem ser classificadas ainda em euploidias, quando todos os cromossomos do indivíduo se encontram duplicados, e aneuploidias, quando apenas um ou alguns cromossomos são duplicados ou deletados. Defeitos congênitos causados por genes mutantes. Uma mutação usualmente envolve perda ou troca na função de um gene, e é qualquer herança herdada permanente na sequência do DNA genômico. Os defeitos congênitos resultantes de mutações genéticas são herdados de acordo com as leis mendelianas. Consequentemente, previsões podem ser feitas sobre a probabilidade de elas ocorrerem nos filhos e em outros parentes das pessoas afetadas. Por exemplo, a acondroplasia. É o tipo mais comum de nanismo, consiste na mutação do DNA responsável pela conversão de cartilagem em ossos. As características físicas dessas pessoas são baixa estatura, membros, braços e pernas e dedos das mãos curtos, cabeça relativamente grande, fronte saliente e ponte nasal deprimida. Em alguns casos, a criança herda a acondroplasia de um dos pais, mas a maioria dos casos, cerca de 80%, é causada por uma nova mutação na família. A aneuploidia é qualquer desvio do número diploide humano de 46 cromossomos. Sua principal causa é a não disjunção durante a divisão celular, resultando na distribuição desigual de um par de cromossomos homólogos para as células filhas. Uma fica com 2 cromossomos e a outra com nenhum cromossomo do par. Como resultado, as células de embrião podem ser hipodiploides, com 45 cromossomos, ou hiperploides, com 47 cromossomos. As trissomias são as anomalias de números cromossômicos mais comuns e estão associadas sobretudo a 3 síndromes: trissomia do 21, que é a síndrome de Down, trissomia do 18, que é a síndrome de Edwards, e a trissomia do 13, que é a síndrome de Patau. Crianças com trissomia do 13 e trissomia do 18 são severamente malformadas e geralmente morrem na infância. Mais de 50% dos embriões trissômicos são abortados espontaneamente no início da gravidez. A trissomia dos autossomos ocorre com maior frequência à medida que a idade da mãe aumenta. As euploidias são alterações que causam modificação em todo o genoma, ou seja, aumento ou diminuição de pelo menos um conjunto cromossômico haploide. Nas euploidias, portanto, a célula humana apresenta um número de cromossomos múltiplo de 23. Essas alterações cromossômicas numéricas, ao contrário das aneuploidias, são incompatíveis com a vida. Geralmente, nesses casos, ocorre aborto espontâneo ou o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento. Os tipos de euploidia são monoploidia ou haploidia, que ocorre a perda de um conjunto de cromossomos, ou seja, um indivíduo com 46 apresentaria apenas 23, ou poliploidia, que ocorre um aumento dos conjuntos cromossômicos, podendo ser o indivíduo 3N, 4N, 5N, 6N e etc. A triploidia, 3N,
é uma das que mais causam aborto no primeiro trimestre de gestação. Se você me acompanhou até aqui, não se esqueça de inscrever no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos produzidos. Um beijo e até a próxima!